Fala galera, nono ano, né? Nono 1, nono 2, moro no meu coração, saudade de vocês. Como é que vocês estão? Aproveitando? Não tem como, né? Não tem nem como sair de casa. Mas dá pra gente, né, tentar fazer o melhor daquilo que a gente tem. Eu, por exemplo, tô lendo bastante, tô vendo algumas séries aí com minha mãe, podendo curtir mais, aproveitar minha mãe aqui em casa, né? Curtindo a GG, que aliás tá roncando aqui do lado, qualquer barulho é a GG, não sou eu. Bom, gente, essa primeira aula eu gostaria de fazer uma revisão com vocês, né? Eu vou postar, lembra das fotinhos que eu tiro de todos os quadros, né? Pra poder postar pra vocês como material de apoio? Vai contar a aula isso também, eu vou postar tudo pra vocês poderem estudar com todos os meus exemplos, com todas as orações separadinhas por barrinhas, com classificação, com as cores, né? Tudo diferentinho, como a gente sempre faz o nosso padrão e vai dar tudo certo, tá bom? Agora eu preciso que vocês visitem esse material, para que vocês assistam essas aulas até o final, para que vocês levem a sério as atividades avaliativas que vão contar como prova e tudo, para que a gente, né, para que vocês não sejam prejudicados, né? Eu tô aqui confiando que vocês vão fazer isso e eu acredito que vocês vão fazer isso, tá? Então, vamos trabalhar. Gente, revisão, colocação pronominal. O que tem a ver com colocação pronominal? O que é isso? Lembra do nome, colocação pronominal, onde eu coloco o pronome. Professor, que pronome? Pronome oblíquo átono. Lembra deles? Eu me esqueci. O me, ok? Eu te contei. O te, que a gente fala ti, né? Eu te contei, o ti. Eu o amo muito. O, tá bom? Lembra, gente, colocação pronominal existem 3 tipos. Próclise, ênclise, mesóclise. Próclise, lembra de pré, é quando o pronome vem antes. Eu te amo. Antes do quê? Do verbo. Eu te amo. Ênclise, lembra de enfim, quando vem depois do verbo, né? Amo-te, né? Diga-me, ok? Tem o diga e o me depois do verbo. Ênclise, enfim. E mesóclise, me, quando ele tá no meio do verbo, né? Farei pra você, né? Farei pra ti, far-te-ei, né? Contarei pra ti, contar-te-ei. Ele vai no meio do verbo, ok? Então são os 3 tipos e cada um entra em alguma posição em relação ao verbo. Lembra disso? A gente também estudou a ordem direta e a ordem inversa. A ordem direta é a ordem sujeito, verbo, complemento, que é a ordem mais comum na maioria dos idiomas. E a ordem inversa é quando a gente troca isso, né? Por exemplo, eu quero pizza, ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Pizza quero eu. Pizza é o complemento, quero é o verbo, eu sujeito, inverti tudo, ok? A gente fala dessa questão da ordem quando a gente estuda a colocação pronominal, porque a colocação pronominal tem a ver com a ordem das palavras, com a ordem do pronome, né? Antes do verbo próclise, no meio do verbo mesóclise, depois do verbo ênclise, ok? Eu acho que tá saindo na ordem diferente para vocês, porque eu tô nesse negócio aqui que vira pra mim, na selfie, e aí parece como se vocês estivessem na minha frente, eu faço como se fosse pra vocês, mas vocês entenderam, né? Então, a ordem vai ficar meio louca, mas acontece. Bom, esse é o nosso primeiro capítulo. No capítulo 2 da nossa apostila, a gente começa a ver quais são as regras que regem a colocação pronominal. E aí tem aquele exercício que a gente fez lá na página 523, que tem as regrinhas, por exemplo, que obrigam a gente a usar a próclise, o pronome antes do verbo. Palavras negativas e advérbios, frases exclamativas, optativas, interrogativas, pronomes em geral, conjunções subordinadas e aquela expressão em mais se mais o gerúndio, em se tratando de, em se falando de, em se ouvindo casos, parará, e assim por diante, ok? Aí, no capítulo 3, a gente começou a ver a colocação, não mais da próclise, porque a gente já fechou isso aí no capítulo 2, a gente começou a ver a colocação da mesóclise, ok? Que é usada somente com verbos no futuro, do presente e do pretérito. Farei, faria. Far-te-ei, far-te-ia, ok? Lembra disso, beleza? E a ênclise, que a gente também viu, que é quando a gente usa o verbo
antes do pronome, o pronome vem depois do verbo, lembra enfim, ênclise, que é obrigatório no começo de frases, né? Então a gente, em português de Portugal, isso é muito comum até na fala, mas para nós não. Então na fala a gente diz te amo. Em Portugal, eles dizem no dia a dia amo-te. Eles seguem a regra, o padrão deles é a norma culta, né? Usando a ênclise no começo da frase. Então começou a frase, usa a ênclise. Tranquilo? Gente, dá uma olhadinha naqueles mapas conceituais de todos os capítulos, que o final de cada capítulo tem um mapa montado pela apostila. A gente fez todos eles juntos, com definições e exemplos, para você também poder estudar isso melhor, ok? A gente viu perguntas retóricas. Pergunta retórica é aquela que não exige, não espera uma resposta, né? Então, por exemplo, assim, se eu tô bravo, né, na sala de aula, eu falo assim, ó, alguém mais vai falar alguma coisa? Todo mundo sabe que não é para responder nem o não, né? Uma pergunta retórica, certo? Ou, por exemplo, assim, alguém fala, queria tanto ganhar na loteria, outra pessoa pergunta, nossa, quem não quer? Ninguém vai dizer ninguém, não. Ninguém vai dizer, por exemplo, ninguém não quer. Não é uma pergunta que exige ou espera uma resposta, isso é pergunta retórica. Aí a gente continuou lá no capítulo 5 falando a respeito do período composto por subordinação, que é uma coisa que eu sei que vocês adoram, né? Lembra, gente, período é todo enunciado composto por uma ou mais orações. Se esse enunciado tiver uma oração, ele é um período simples. Se ele tiver mais de uma oração, ele é um período composto. Por favor, não esquece disso, tá? E quando ele é composto, ele pode ser composto por coordenação ou subordinação, ou ele pode ser misto, quando ele é os dois. A coordenação a gente estudou no 7º ano, quando as orações são independentes. Eu acordei e fui pra escola. Eu não preciso dizer que eu acordei para dizer que eu fui pra escola, e nem preciso dizer que eu fui pra escola para dizer que eu acordei. As duas orações são independentes, elas fazem sentido por si só. Agora, o subordinação é quando a gente tem orações que são dependentes, uma precisa da outra para fazer sentido. Por exemplo, o problema é que você não para de falar. O problema não faz sentido sozinho. Então, eu vou precisar de alguma outra coisa que me diga isso, né? Se eu falar assim, eu espero. Alguém vai perguntar, espero o quê? Que você apareça aqui amanhã. Então, aí eu tenho subordinação, porque uma depende da outra. E misto é quando a gente tem as duas coisas juntas, né? Deixa eu pensar. O problema é que você fala demais e não copia. Você não copia, coordenada, independente. Agora, o problema e que você fala demais dependem uma da outra. Lembra disso, ok? E aí, na subordinação, a gente viu que a gente tem 3 tipos de orações subordinadas. As substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Pasme, as substantivas têm função de substantivo, nome. As adverbiais, função de advérbio, circunstância. E as adjetivas, função de adjetivo, caracterização, ok? Aí a gente começou a falar das subordinadas substantivas, que são 6. Subjetiva, predicativa, apositiva, objetiva direta, indireta e completiva nominal. A gente, ano passado, viu a subjetiva, a positiva, objetiva direta e indireta. Nós já retomamos esse ano e a gente aprendeu 2 novas, que são a predicativa e a completiva nominal. Para mais informações, dá uma olhadinha lá nos mapinhas que eu estou colocando para vocês no material didático. Tem também a explicação na apostila, tem todos os exemplos. Nós já terminamos, na verdade, a apostila, né? Então não precisa ficar preocupado, isso aqui é só mais uma revisão. Tem também mapa conceitual lá na página 560, no final de todos os nossos capítulos, né? Fizemos exercícios, parará. E, bom, a gente parou por aí, a gente parou no capítulo 7, tá? O capítulo 8 é só lá para nossa P2, então a gente não vai se preocupar com isso agora. Eu só queria revisar isso com vocês, lembrar de vocês de dar uma olhadinha no material didático, para daí a gente poder fazer atividade avaliativa e tudo ficar muito lindinho para vocês não serem prejudicados, a gente poder, né, crescer aí, dar um jeito nessa situação e superar as nossas dificuldades nesse tempo, né? Juntos nós somos muito melhores. Um beijo, até a próxima. Gente, se tiver dúvida, fala comigo, tá bom? Beijocas, até a próxima aula.